Boa noite. Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Tudo isso na ótica espiritual. Vamos hoje começar a estudar o quarto plano do reino nominal. Então, diz a lição: nos planos de energia do universo, na espiral involutiva, o éter Tejas constitui o quarto loka, ou seja, o Maharloka, que em sua expansão e desdobramento constituiu, juntamente com os demais éteres e as energias cinéticas e cósmicas, os planos da natureza. Na natureza, na espiral evolutiva, ele é o quarto plano, ou o quarto grau, ou o quarto corpo, ou o plano búdico, ou o plano da inteligência. Ele também é dividido em três subplanos, ou seja, o primitivo e inferior, o médio e o superior. Além da participação de todos os éteres e das energias cinética e cósmica, este plano é constituído predominantemente pelo éter Tejas, de onde o espírito selecionou as formas desde o mineral para a criação do centro de força ou o chakra coronário da alma e do corpo físico. A constituição básica deste chakra é das formas do sistema nervoso existente no éter Tejas, que vão aflorando de acordo com a velocidade vibracional para a constituição dos sistemas nervosos do homem no plano causal do astral e da matéria no plano material, respectivamente. Ele é alimentado pela energia do éter Tejas, que é formado pela união dos quatro éteres, Prana, Vayu, Prithvi e Apas, e está ligado ao espírito, de onde recebe a energia da inteligência. Além de alimentar os centros de força frontal com energia do éter Vayu, o braquial com energia do éter Prana, cardíaco com energia do éter Prithvi e epigástrico com energia do éter Apas, ele manifesta as formas do sistema nervoso e suas ramificações e as alimenta, promovendo recursos indispensáveis para a estabilidade do organismo e dos outros centros de força. Tem estreita ligação com o plexo frontal, se liga ao cerebelo, onde se faz o conhecimento da consciência, e ao bulbo raquiano, de onde as ordens para o movimento ou reflexo são emanadas. Também está ligado às glândulas epífise e hipófise, pineal e pituitária, que funcionam como elementos de ligação com o mundo espiritual superior. É nele que forma a consciência e a realidade do homem, registrada na vibração única ou intelecto, provinda das energias libertadas dos centros de força ou plexos que realizaram um trabalho desde o reino mineral até o hominal, estando também registradas em cada centro de força pelas suas próprias atividades. Ele comanda todos os plexos que vibram em regime de interdependência, entretanto, cada um tendo a sua função própria. É como se todos formassem uma orquestra e o coronário fosse o regente. É também o responsável e comandante das atividades conscientes, da inteligência, da memória, da razão e do discernimento. Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, e a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiros dos elementos que compõem o organismo do homem no primeiro subplano, aos poucos vão se aperfeiçoando, se aprimorando, tornando-se mais sutis, mais perfeitos, transmutando-se em sentimentos mais aperfeiçoados e qualidades mais racionais, convertendo vícios em virtudes pela aceleração da velocidade vibracional das energias que constituem os elementos que manifestam esses sentimentos. Entretanto,
Nesse estágio, o homem ainda não chegou ao nível de compreensão que possa perceber a existência de planos superiores onde podem gozar da felicidade. No segundo subplano, vem o aperfeiçoamento médio do homem, com o aumento vibracional das energias dos centros de força, aperfeiçoando mais as qualidades existentes na matéria, bem como aprimorando suas formas. Nesse estágio de evolução, o ser humano já é possuidor da manifestação das energias inteligentes, pensantes, imaginárias, sensitivas, conscientes, de uma vontade mais forte, embora em graus variados de aperfeiçoamento. Já é possuidor de raciocínio, razão, discernimento, ainda que não muito claros, carecendo de maior aperfeiçoamento das energias para melhor e mais claramente formar um juízo ou tirar conclusões, separar o joio do trigo dentro da lógica e da razão do universo, sendo premiado pelo livre-arbítrio para se conduzir doravante como a natureza o conduziu até o reino animal, estritamente dentro das normas das leis que constituem o universo. Entretanto, ele usou a liberdade adquirida e se deixou levar pelas emanações de baixa vibração dos elementos inferiores que ainda constituem o seu organismo, não vigiando os pensamentos chegados por ter a mente ociosa, sem fazer uso da sua razão para não permitir atitudes e ações movidas por essas manifestações. Por isso, ele ainda sofre tanta dor. Até esse estágio evolutivo, existia um relacionamento íntimo na Trindade. As ações eram dentro das normas estabelecidas pela divina lei. Alcançando o limite da velocidade vibracional dos éteres deste centro de força, as energias passam a vibrar no terceiro subplano ou plano superior, onde ele é dono de sua razão, passando a ser o querer espontâneo natural. Permanece firme e constante nesses sentimentos movidos por essas vibrações sublimes que lhes dão a consciência de seguir o roteiro divino. Suas atitudes são firmes e determinadas. Sua vontade é possuidora de uma força superior. Sua mente está mais revigorada e as imagens são mais nítidas, claras e bem definidas. Seus pensamentos são mais puros, passando a existir com essas qualidades. Elas traduzem o seu estado de consciência. Entretanto, se ele não fizer uso da razão, deixando-se dominar pela vontade dos elementos inferiores, se afastando do relacionamento com a Trindade, passa a alimentar os pensamentos desses elementos ou segue a orientação de outras inteligências que criaram no planeta os sistemas que temos agora, ou seja, religioso, econômico, político, social, educacional, bancário, etc., completamente fora da planificação divina, exacerbando os vícios, gerando competições, armas, guerras, ambição, orgulho, medos, etc., etc. Quando a velocidade vibracional das energias do centro de força no terceiro subplano ou superior do quarto plano alcança o seu limite, essas energias passam a vibrar no primeiro subplano ou primitivo inferior do quinto plano, com as experiências vividas ou adquiridas registradas nessas vibrações quando aparece o homem com o seu quinto corpo. Todas as experiências vividas ou adquiridas nas encarnações ficam registradas em sua vibração única ou intelecto, que é a única parte importante no homem, no chakra coronário, formando a sua consciência superior nesse plano, surgindo o homem do quinto plano. Essa é a mensagem de hoje, a lição de hoje. Nós vamos analisá-la.
tendo algumas outras informações, né, mas né, já estamos no reino nominal, no plano da inteligência. Né? Então, ele diz assim, ó, veja bem, esse primeiro parágrafo se refere aos locas, né? E o segundo parágrafo se refere aos locas expandidos, aqui criando os planos da natureza, certo? Então diz assim, ó, nos planos de energia do universo, na espiral evolutiva que está evoluindo, o éter Tejas constitui o quarto loca, ou o mar loca, que em sua expansão e desdobramento constitui, juntamente com os demais éteres e as energias cinéticas, os planos da natureza, certo? Então vamos ver aqui, né, os locas, tá certo? Então diz que ele é o quarto, né, na involução. A involução está indo do centro para a periferia, né, descendo a vibração. Então, ele aqui tem um, que é o cinético, aqui a cósmica, dois, o prana, três, e ele, tejas, quatro. Tá certo? Na evolução também ele é o quarto. Veja bem, evolução é partindo, que é o que nós estamos estudando agora, né? Partindo da periferia para o centro. Ou seja, aumentando a velocidade vibracional. Na involução, ele está diminuindo a velocidade vibracional. Certo? Então, na evolução, que ele está aumentando a velocidade vibracional, ele é o APAS 1, Prithvi 2, Vayu 3, ele é o quarto. Tá? Então, ele está no meio, tá certo? 1, 2, 3, ele é o quarto. 1, 2, 3, ele é o quarto. Por isso, está no centro, é a luz do universo, né? Como a gente diz. Aí vem, assim, agora, depois deles expandidos, né, na natureza, que é o que nós vamos ver agora, na espiral evolutiva, aumentando a velocidade vibracional, ele é o quarto plano, ou o quarto grau, ou o quarto corpo, ou o plano búdico, ou o plano da inteligência. Ele também está dividido em três subplanos. Então, nós vamos ver aqui, né, a planificação divina, certo? Para a gente poder ir localizando ele. Né? A planificação divina, tá aqui. Deixa eu colocar ele na posição certinha aqui. Deixa eu ver aqui, né? Descer um pouquinho para a gente ver aqui a origem e tal. Eu vou diminuir um pouco para que a gente possa ver ele, ela, né? Toda assim, certo? Depois eu aumento um pouquinho para a gente ver particularmente, né, o que a gente quer. Então diz assim, olha, aqui ó, a origem, a natureza, o mecanismo do universo, né? Primeiro era o absoluto, com o caos, gerou a necessidade de se manifestar no absoluto, necessidade da vida, e Deus atendeu. Aí criou a esfera rarefeita, na esfera rarefeita criou a lei do movimento. E a lei do movimento foi criando os éteres, né? O movimento da esfera rarefeita, né? Então, como ele diz assim, ó, ele é o quarto. Primeiro, tá vendo? Aquele loca está aqui dentro. Né? A energia cinética, tá vendo? Tem a esfera rarefeita, tá vendo? Imagine os locas. Esfera rarefeita, energia cinética, né? Depois veio a cósmica, depois veio o prana, depois veio ele, Tejas. Os locas, né? Tá certo? Depois veio o Vayu, Prithvi e o Apas. Isso é na involução, quer dizer, as energias estão diminuindo de vibração. Aqui chegou até, quando terminou isso tudo, criou um plano intermediário entre a energia e a matéria, certo? Então, o plano Kamaloka. Né? Aí, essas vibrações, né, foram baixando, né? E aí eu vou dar uma aumentada aqui agora para a gente ver. Né? Aqui. A gente já viu os locais lá em cima, então vamos ver agora aqui. Né? Na espiral involutiva, ele também é o quarto. Olha, tá, na espiral evolutiva. Ele também é o quarto. Olha. Primeiro plano que a gente já estudou, necessidade, né? Que é o epigástro.
Já estudamos o cardíaco, que é a vontade, né? E onde tem o plano causal, que é o plano astral. Aqui é o plano material, que é o plano astral. Aqui é o plano mental da imaginação, que é o plexo frontal, né? Aqui é azulzinho. E aí chega ele, ó, que é o plano búdico ou o plano da inteligência, tem, tem as formas do sistema nervoso, né, central e periférico. Tá entendendo assim? Porque aqui nós estamos evoluindo. A vibração mais baixa do material acelera a vibração, passa para o astral, acelera mental, acelera búdico, né? Nessa circunstância, ele vai acelerando, vai passar para o nirvânico, para nirvânico, para nirvânico. Está entendendo assim? Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, nos planos da natureza, ele na espiral evolutiva, ele é o quarto, né? Já viu? Que é o plano da inteligência, e ele também está dividido em três subplanos. Então, aqui nós temos os locais e aqui temos todos os planos da natureza. O hominal, baixando a vibração, né? Hominal, animal, vegetal, mineral. Assim? Tá certo? Então, todos os planos é o que nós estamos estudando. Então, ele diz assim, olha, que além da participação de todos os éteres, como a gente já disse, viu aqui, né? De mais éteres, a energia cinética e cósmica, além da participação de todos os éteres, das energias cinéticas e cósmicas, este plano é constituído predominante pelo éter Tejas, de onde o espírito selecionou as formas, desde o mineral criou as formas e começou no mineral inferior, que a gente já estudou, né? Para a criação do centro de força ou chakra coronário, tanto da alma como do corpo físico. Estão lembrados? Então, vamos ver aqui. Olha, o espírito, porque aqui ó, foi criação de Deus. Veio a criação de Deus em desdobramento, até chegar aqui no plano astral, certo? Criação de Deus. O plano material, para baixo, é criação do espírito. Estão percebendo? Aqui a esfera rarefeita criou os locas, Kamaloka, e os planos maparanirvânico, paranirvânico, nirvânico, búdico, mental, que é da imaginação, o pré-frontal. E até o plano astral, perdão, tá? Que é o da vontade. A vontade é tudo, né? A boa vontade, no caso, o cardíaco. Então, nesse plano astral tem o plano causal, que é o plano das causas, né? Lembram que tudo estava lá, né, na natureza, no plano astral, né? Todas as formas estavam, tanto a causa quanto o efeito, juntos, sem se manifestarem, empilhadas lá. Então o espírito vai, vibra na forma que ele quer do sistema, órgão por órgão do sistema que ele quer, cria aquela energia em torno das formas que ele separou, ele aí cria a causa, né? Ele aí pega essa energia e condensa, formando um centro de força que ele bota aqui no plano causal. Então ele criou a causa, né, no plano astral. A forma continua lá. Veja bem, ele só tirou a energia, né? Ele vibrou, gerou energia. Essa energia é uma cópia fiel das formas que ele separou, e ele condensa a forma o plexo da alma, ou centro de força da alma, pode ser plexo ou chakra. No caso aqui, né, o que nós estamos estudando é o chakra da inteligência, né? Mas ele constituiu todos os sete centros de força aqui, tá entendendo? Depois daqui, ele precisava para levar para o plano material. Porque do plano astral ele não pode pegar do plano astral e jogar para o material, ele tem que passar por um intermediário que é a alma, né? O espírito, a alma e o corpo físico. Então ele pegou esse centro de força já formado e vibrou sobre ele com a sua vontade, criou uma energia em torno, né, desse centro de força, né, que é uma cópia das formas que tem nele. Ele pegou essa energia
e reduziu a velocidade vibracional dela, criando um outro centro de força que ele colocou no plano material. Tá? Então tem o plano da alma e o plano material, que ele aí criou os reinos, mineral, vegetal, tal, tal, tal. Certo? Estão percebendo? Assim, né? A constituição básica desse chakra é das formas do sistema nervoso existente no Tejas. Ele separou, tal, tal, que vão aflorando. Olha, ele reduziu a velocidade vibracional à densidade máxima, que é o mineral, tá? Inferior. Aí, a partir daí, depois do equilíbrio, né, houve um equilíbrio e começou o movimento natural desse éter. Né? O éter está em movimento, ele criou as energias. Tá? Então, esse movimento natural do éter, ele aumentando a velocidade vibracional, né? Ele vai, né, ficando menos denso e manifestando as formas. Tá certo? E que ele diz assim, olha, é, o chakra ele é formado pelas formas do sistema nervoso existente no têxtil, que vão aflorando de acordo com a velocidade vibracional. Agora aqui está aumentando a velocidade vibracional, está diminuindo a densidade da matéria, né? E permitindo que as formas vão aflorando. Né? Para a construção do sistema nervoso do homem no plano causal, né? Criou no plano, e da matéria no plano material. Centro de força causal e centro de força na matéria. Né? Deixa eu ver aqui. Cadê, Gilberto? Ah, vamos ver aqui para mostrar, né? Plano causal e plano material. Plano causal e plano material. Plano causal e plano material. Então, ele pegou, criou esse centro de força aqui, que é do causal, que é a alma, né? Colocou lá no plano causal e vibrou em cada um desses a energia que em torno dela, que, né? Com a vibração que ele colocou, ele pega essa vibração, essas energias e condensa novamente e forma outro centro de força igualzinho, né? Então, como a gente diz assim, né, é uma das normas do universo, que toda energia criada, no caso aqui, é inferior à criadora, né? Então, todos os centros de força do corpo físico é mais denso, tem a vibração menor do que as vibrações do, do- do- da alma, né? No caso. Então, quando a gente vai, a alma só evolui quando está encarnada, quando está ligada, né? Cada centro de força dela ligado ao outro. Então, quando esse centro de força vai acelerando a vibração, acelera dele também, da alma, tá certo? Mas sempre mantendo a diferença vibracional entre os dois, tá certo? É por isso que a gente vai seguindo assim, né? Aí vai aflorando no tal. É alimentado pela natureza e pelo éter Tejas, que é formado da união dos quatro éteres. A gente já viu isso também, né? Vou adiantar um pouquinho. Além ele, né, o coronário, além de alimentar os centros de força frontal com a energia vario, o braquial com o plano cardíaco, o epigástreo, o apa, né, o epigástreo, manifesta as formas do sistema nervoso, né, e as ramificações do sistema nervoso central, periférico e tal. Promove os recursos, ele, né? Promove recursos indispensáveis à estabilidade do organismo e dos outros centros de força. Por quê? Ele pega, ele recebe todas as energias, ali tem todos os éteres. Né? O Tejas, ele é constituído de todos os quatro éteres e mais ele. Então, quando ele recebe as energias, essas energias são compostas, né, de energias de todos os centros de força. Ele distribui essas energias? Não, ele não distribui, tá certo? Ele distribui essas energias, ele recebe da alma, né? Ele distribui essas energias para o organismo? Não.
ele passa essas energias para o centro, para o plexo frontal, e o plexo frontal é que distribui com os outros centros de força. E cada centro de força que recebe a energia desse, né, do Tejas, né, que é do coronário, cada energia que ele preenche, né, o centro de força, como uma bateria que recebeu a carga, e cada centro de força alimenta os órgãos do sistema que ele forma. Estão percebendo? Então, ele passa para o frontal, ele tem uma estreita ligação, o plexo frontal com o coronário chakra. Então, nós vamos ver isso, né, por esse motivo, tá certo? Então, vamos ver aqui. Alimenta, né, os outros centros de força. Aí vem. Tem estreita ligação com o plexo frontal, porque ele pega as energias e entrega ao plexo frontal e o plexo frontal distribui. Ele ainda se liga ao cerebelo, né, que é onde se faz o conhecimento da consciência. A gente tem consciência, mas não conhece que tem essa consciência. É o cerebelo que diz. E ao bulbo raquiano, de onde as ordens para o movimento ou reflexo são emanadas. Ele também está ligado à glândula pineal, né, às glândulas epífise e hipófise pineal pituitária, que funcionam como elementos de ligação com o mundo superior espiritual. Né? É nele que forma a consciência, a realidade do homem, registrada na vibração única ou intelecto, provinda das energias libertadas dos centros de força ou plexo, que realizaram um trabalho, desde o reino mineral até o minal, estando registrado em cada centro de força. Então vamos ver aqui. Na medida em que cada centro de força desse vai acelerando a vibração da matéria, né, ela vai se descondensando. A matéria vai se descondensando, liberando energias. Né? Eu digo que as energias estão aprisionadas, então ela vai se libertando as energias. Essas energias libertadas, elas não ficam ociosas, elas são aproveitadas para realizar trabalhos, tá certo? Então, quando essa energia que é libertada aqui, ela é inconsciente, não tem consciência de nada ainda, então ela realiza um trabalho, aí adquire a consciência do trabalho realizado. Todas elas, né? Todos, tá certo? Então, todas essas energias que estão que vieram descendo de vibração são inconscientes. E as que estão evoluindo, estão aumentando a velocidade de vibração, estão aumentando essa velocidade vibracional e realizando o trabalho. E adquire a consciência do trabalho realizado. Essa consciência, né, ela forma uma vibração única. Todas as consciências, essas energias libertadas, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal e agora nós, humanais, todas essas energias que foram libertadas realizaram um trabalho. Os átomos realizam trabalho, formam, né, que criam aquelas formas, né, da matéria, tudo isso que a gente conhece aí, tá certo? Ácido, bases, essas coisas todas, aldeídos, esse negócio todo aí, tá certo? Do ramo de química, sabe bem. Então, toda essa, né, realizou o trabalho, tem consciência do trabalho realizado. Aí se une essa vibração única, que é essa parte mais importante do homem, tá certo? Ah, glândula e epífise pineal, que funciona como elemento de ligação com o mundo superior. É nele que forma a consciência, a realidade do homem, registrada na vibração única, o intelecto. Ela está no lobo parietal, né? Onde está o plexo, o chakra coronário, tá certo? Aí, provinda das energias libertadas dos centros de força ou plexo, que realizaram um trabalho, desde o mineral ao minal, tal, tal, tal. Tá certo? Percebe assim?
ele ainda comanda todos os plexos que vibram em regime de interdependência, porque ele tem energia, ele é o sistema nervoso, né? Entretanto, cada um plexo desse, um centro de força, tem a sua própria função, mas todos, cada um, trabalha em conjunto com os demais, formando essa harmonia, esse equilíbrio do nosso organismo. Está entendendo? É como se todos formassem uma orquestra e o coronário fosse o regente, né? O maestro está lá regendo. É também o responsável e comandante das atividades conscientes, tá? Que é nele que está a vibração única da inteligência, da memória, da razão, do discernimento. Se essa é a vibração única e ela é formada pelas energias conscientes, né? Ela tem consciência de tudo, não é verdade? Nela tem tudo. A memória, a razão, discernimento, inteligência, consciência, tudo, 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 tudo. Sentimentos, são trabalhos realizados. Estão percebendo? Aí diz, né? Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro imperfeito e a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiros dos elementos que compõem o organismo do homem no primeiro subplano, aos poucos vão se aperfeiçoando, porque vão aumentando a velocidade vibracional, né? Veja bem, os centros, as células do nosso corpo, que as células constituem, né, os órgãos constituem o sistema constitui o organismo. Então, essas energias vêm de átomos, na verdade. Então, os átomos estão acelerando a sua vibração, estão tornando as energias mais aperfeiçoadas. São esses átomos que constituem, né, as células que constituem os órgãos. Estão entendendo? Então, isso é de acordo com a vibração do centro de força. Quanto maior a vibração do centro de força, da energia do centro de força, mais sutil, mais perfeita é a matéria que constitui os órgãos daquele sistema, daquele plexo. Estão entendendo assim? Certo? Então, ela vai aumentando, né? Os elementos que compõem são os átomos, né? Os átomos constituem a célula, que constitui os sistemas, que constituem o organismo, né? No primeiro subplano, que é o inferior, né? Aos poucos vão se aperfeiçoando, quer dizer, aumentando a velocidade vibracional, aprimorando as formas, tornando-os mais sutis, mais perfeitos, transformando os sentimentos, né, transmutando-os em sentimentos mais aperfeiçoados, transformando em sentimentos mais aperfeiçoados e qualidades racionais. Então, olha, o centro, a razão, né, no plexo coronário, né? Então, se o plexo coronário está descondensando, as qualidades mais racionais estão se aperfeiçoando também, convertendo vícios em virtudes, porque, a gente já falou, em cada manifestação de um aspecto, ele é uma gama de vibração, tá certo? É uma gama de vibração. Então, eu vou botar aqui para a gente ver, né? É que ele está transformando, né, vícios em virtudes, tá certo? Aquela nossa tabelinha, aquela nossa, né, gama de vibrações. Então tá aqui, ó. Essa parte aqui vamos chamar de vícios, baixa vibração, tá vendo? 4 vibrações. Aqui ó, já vai aperfeiçoando, os vícios vão diminuindo de intensidade, vão se aperfeiçoando as energias e essas vibrações, essas energias com vibração mais elevada, emite, né, elas têm essa, né, ela transmite, ela traz esses sentimentos mais aperfeiçoados. Então, transmutando vícios em virtudes, né? Tudo no universo é vibração. Estamos estudando vibração.
Está entendendo assim? Então, né? Transmutando vícios em virtudes, né? Para que, né, no organismo vão, né, aos poucos vão aperfeiçoando e aprimorando, tornando-se mais sutil, mais perfeito, transmutando em sentimentos mais aperfeiçoados, as qualidades mais racionais, convertendo isso em virtude pela aceleração da velocidade vibracional das energias que constituem os elementos. Quer dizer, essas energias são aspectos de um éter, de um centro de força, tá? Então é o conjunto, a orquestra. Todos eles vão trabalhando, aperfeiçoando. E a gente vê que um centro de força não se manifesta sozinho, os outros estão ajudando ele, né? Manifestando os sentimentos. Entretanto, nesse estágio, o homem ainda não chegou ao nível de compreensão que possa perceber a existência de plano superior, ainda não tem essa consciência, não está formado ainda está ainda em estado latente, ou seja, ainda está aprisionada, né, nos centros de força pelas vibrações, tá certo? Aí quando aumenta a velocidade vibracional, que chega à perfeição no primeiro subplano, essa continua acelerando essa vibração e já vibra no segundo subplano, com todas as experiências que passou, adquiriu aqui, né? Essas são as energias que formam a consciência. No segundo subplano vem um aperfeiçoamento médio do homem com o aumento da vibração, né, das energias no centro de força, aperfeiçoando mais as qualidades existentes na matéria, quer dizer, na energia condensada, bem como aprimorando as formas. As formas vão ficando mais perfeitas. A gente vê os minerais, né, tem formas bonitas, né, aquelas joias, pedras preciosas, como a gente chama, já tem as formas bonitas, brilho. Então, já é uma qualidade mais aperfeiçoada das energias desses átomos, tá certo? Aí diz o seguinte, no estágio evolutivo, o ser humano, nesse estágio, né, e do médium, e aí já começa, né, nesse estágio evolutivo, o ser humano já é possuidor da manifestação das energias inteligentes, pensantes, imaginárias, sensitivas, conscientes. Veja bem uma coisa, existe a energia da inteligência, essa é do espírito que manda para dirigir, né, as células, os neurônios no trabalho, na realização da obra, no direcionamento das energias, né, é essa energia inteligente que leva as energias por cada, né, nervo, né, pelos filetes, tal, tá certo? A gente vai estudar mais adiante essa parte, né? Então, nesse estágio evolutivo, o ser humano já é possuidor da manifestação das energias. Então, existe a matéria inteligente, existe a matéria imaginária, existe a matéria sensitiva, existe a matéria pensante, certo? Então, estas são as nossas qualidades que estão em desenvolvimento, né? A inteligência está em desenvolvimento na Terra. A gente está, a energia que vai formar a nossa inteligência está lá, né? No centro de força né, do Tejas, condensada. Essa energia está condensada. Então, a nossa inteligência está densa, não está manifestando no mineral. No vegetal já começa a se manifestar, porque ela já está se descondensando, né? A matéria, né, já está descondensando e libertando as energias. E essas energias, como são inteligentes, né, que tem a comparação dela com a energia da inteligência do espírito, está em nós, então, quanto mais ela vai descondensando, maior é a nossa inteligência, tá certo? Nossos pensamentos ficam mais puros, a imaginação percorre mundos, né? Somos mais sensíveis, nem conscientes, né? Estamos conscientes de uma vontade mais forte. Por quê? A vontade é quem cria o pensamento, né? A vontade é quem cria o pensamento, né? É mais forte, embora em grau e variação variados de aperfeiçoamento, porque
Cada ser humano tem as suas vibrações, né? E tem as suas energias libertadas, né? As qualidades mais perfeitas ou menos perfeitas, certo? Então, a gente está dizendo aqui que ele, né, ele ainda não tem essa consciência, né? Entretanto, nesse estágio, o homem ainda não chegou ao nível de compreensão. Ele vai nesta vibração baixa, no aspecto, a baixa vibração, as vibrações médias, tá certo? Naquela faixa de vibração, vamos ver aqui, botando ele de novo. Tá? Nesse estágio, o homem ainda não tem consciência dos planos superiores. Aqui ele já vai chegando, né? Já vai tendo uma certa percepção de inteligência, consciência, razão, discernimento, imaginação, né? Já vai manifestando essas sensações nessa vibração mais elevada, que é o dobro essa aqui, ó, essa daqui, desse espaçozinho aqui, tem 8 vibrações, aqui tem 4, tá certo? Percebe assim? Então a gente já vai despertando a nossa inteligência, pensamento e tal, tá certo? Já é possuidor de um raciocínio da razão, que a razão, ela mostra de onde surgem as leis, né? Já começa a desconfiar disso, do discernimento, ou seja, já sabe separar, né? Já sabe separar o joio do trigo, viu lá quando ela, no vegetal, né? Que ela escolhe os elementos que são bons e descarta os outros, que não são bons para ela, né? Ainda que não muito claros, está no meio, né? Carecendo de maior aperfeiçoamento, né? Maior aperfeiçoamento, ou seja, maior velocidade vibracional das energias desse determinado centro de força naquele aspecto, né? Das energias para melhor e mais claramente formar um juízo ou tirar conclusões. Aí ó, o discernimento é separar o joio do trigo, dentro da lógica e da razão do universo, dentro das normas estabelecidas pelas leis que constituem o universo, tá certo? Então, quando ele alcança esse meio, ele já começa a se libertar da proteção da natureza, que até esse estágio aqui é a natureza que está, né, nos dirigindo. Então, a gente só recebe a quantidade de energia e só gasta a quantidade de energia necessária, porque é ela, a natureza, que controla. Aí, quando a gente chega nesse espaço, nesse estágio aqui, né, ela já vai diminuindo o controle que ela tem sobre a gente, dando liberdade. Por quê? Porque nesse estágio aqui nós já temos condição de continuar seguindo as mesmas normas como fomos, né? Como seguimos sobre a proteção dela desde o mineral até esse estágio. Esse era o nosso roteiro divino, né? Para se conduzir doravante, como a natureza o conduziu, até o reino animal, né? O livre-arbítrio é no reino nominal, estritamente dentro das normas das leis que constituem o universo, tá certo? Ou seja, vamos ver aqui, vamos ver aqui, Gilberto, ó, dentro das normas estabelecidas pelas leis universais, tá certo? Deixa eu ver aqui, aqui é mais fácil, tá? Quais são as normas estabelecidas? O espírito controla tudo. A energia da inteligência, ele manda para a alma, a alma manda para o corpo. Então, a lógica é essa. O espírito sabe, o espírito aqui, sabe da necessidade que o corpo físico vai ter, certo? Ele se antecipa, porque ele é o Criador, ele sabe. Ele encaminha para a alma a energia necessária para atender a necessidade do corpo físico. Então, essa é a lógica. A gente anda dentro das leis, dentro das normas estabelecidas, como foi no mineral, no vegetal, no animal.
Mas quando a gente adquiriu o livre arbítrio, a gente se distraiu, entre aspas, e, né, se deixou levar, né, recebeu as baixas vibrações de cada centro de força desse, que vieram para a nossa mente e dominaram a nossa mente e nos fez agir de acordo com as vibrações baixas dos instintos, com um grau de necessidade muito grande. Então a gente se afastou do roteiro divino, se separou, né? Deixou de receber as orientações que vêm do espírito através da alma e começamos a achar que a gente era o bonzão, né? E começou a fazer o que estamos fazendo até hoje, né? E aí, ah, esse pessoal que criou né, essas normas aí deles mesmo, essas leis deles, as leis materiais, né? Então, esse pessoal aí aproveitou essa fraqueza nossa e pá, encaixou. Aí escravizou a gente, que nós estamos escravos até hoje deles, né? Só vão saindo quando a gente for, né, usando a nossa razão e o discernimento. Nossa razão é quem nos mostra de onde surgem as leis. De onde surgiu a lei? Do Espírito. Ah, então quer dizer que eu tenho que me voltar para o Espírito? É isso aí. Ah, como eu faço isso? Através da meditação, através, né, da introspecção, tá certo? Então, você fazendo isso, você começa a voltar a receber as orientações do Espírito e começa a seguir as normas estabelecidas pelas leis, e aí vai naturalmente se afastando, né, dos sistemas que aí estão. Você não fica escravizado ao sistema, não fica escravizado, né? A gente está escravizado aos sistemas, porque eles, né, controlaram, eles preencheram a nossa mente com as formas que eles criaram, quem criou os sistemas, né? Então, nossas mentes estão preenchidas com essas formas, então nós estamos vivendo nesse mundo. Para a gente não existe o mundo real do espírito, mas sim o mundo dos sistemas que eles criaram. Ah, Gilberto, repete aí para eu, que eu não peguei direito. Como é que a gente sai disso? Através, né, usando a razão. A razão vai nos mostrar que através da introspecção, né, que a gente vai conseguindo, ou da meditação, a gente vai conseguindo mudar as formas que estão na nossa mente, tirando as formas dos sistemas que eles criaram e preenchendo a nossa mente com as formas que são emanadas do Espírito. Isso gradualmente, né? Não é da noite para o dia. Entendeu? Então, é por isso que ele diz assim, ó. Então, ele utilizando, entretanto, ele usou a liberdade, o livre-arbítrio, e se deixou levar pelas emanações de baixas vibrações dos elementos inferiores que constituem o seu organismo, né? As células, os átomos com baixa vibração, né, formam a célula com baixa vibração, e essas células têm essas energias que ficam emitindo essas formas, e essas formas chegaram à nossa mente porque a gente sintonizou elas, deu vazão a isso, a esses sentimentos. Aí surgem os vícios, né? Vício no falar, no agir, no comer, no beber, tá? Essa assim, tá? Então, nesse desequilíbrio, quem criou o sistema se aproveitou e pegou a gente, né? Presa fácil, né? Não vigiando os pensamentos chegados. Que pensamentos chegados foram esses? Né, dos elementos inferiores. As células estão vibrando, essa vibração é pensamento. A gente vigiar, Jesus disse, orar e vigiar os pensamentos que vos chegam, né? Então, esses pensamentos chegam tanto dos elementos inferiores das células,
quanto, né, dos, né, fortemente ociosos, sem fazer uso da razão, permitindo total. Então, a gente pode, além de não, né, de usar, de se deixar levar pelas vibrações baixas das células, a gente só tem instinto, necessidade, a gente também deixou, né, a gente também se deixou dominar pelas vibrações, pelas mentes desses elementos que estão comandando todas as ações no nosso planeta. Até esse estágio evolutivo existia um relacionamento íntimo na Trindade, né? O espírito, né? Alma, corpo físico, alcançando o limite da velocidade vibracional das energias no centro de força, as energias passam a vibrar no terceiro subplano. Quem está em evolução? Aí nós estamos mostrando partes da humanidade. Tem a humanidade que está na energia primitiva e inferior, tem outra parte da humanidade que está no plano médio, que é esse que a gente acabou de analisar, e tem aquelas pessoas que já estão no terceiro, né, subplano, que é a energia superior, tá certo? Aí, então, quando ele está nesse estágio de evolução, ou seja, o centro de força dele já está nesse estágio de evolução, ou nessa velocidade vibracional, ele é dono de sua razão. Então, ele já sabe de onde surgem as leis e segue essas leis, passando a ser o querer espontâneo e natural. Tá certo? Existem três virtudes na gente que elas têm que estar as três atuando para que a gente possa realizar. Tá certo? O querer, o saber e o poder. Querer, saber, poder. Com a falta de uma dessa virtude, você não realiza. Quer ver? Ó? Querer. Você quer e pode, mas não sabe. Você não realiza. Você quer e sabe, mas não pode. Não realiza. Você pode e sabe, mas não quer. Não realiza. Deve perceber? Não é legal? Então, é por aí, né? Permanece firme e constante nesses sentimentos, movido por essas vibrações sublimes, né? As vibrações das energias, são elas que trazem esses sentimentos, né? Os sentimentos não são nossos, né? A gente sintoniza eles, tá certo? As vibrações sublimes que lhes dão a consciência de seguir o roteiro divino. A gente aí, naquele trabalho que a gente vai fazer, meditação, introspecção, a gente está acelerando esse centro de força para a gente adquirir isso naturalmente, tá certo? Lhe dão a consciência de seguir, a gente já segue naturalmente. Suas atitudes são firmes e determinadas. Sua vontade é possuidora de uma força, tá vendo? Superior, a vontade forte. Sua mente está mais revigorada com vibrações de alta, né, que estão chegando de formas de alta vibração, sentimentos, pensamentos de alta vibração. E as imagens mais nítidas, porque quanto maior for a velocidade vibracional, mais aperfeiçoadas são as formas. As imagens, a mente já capta imagens mais bonitas do universo, através da imaginação, né? São nítidas, claras e bem definidas. Elas já existem aí? Existem. A mente não tem capacidade ainda de registrar essas vibrações altas, tá certo? Seus pensamentos são mais puros. Por quê? Né? Vêm dessas energias, né? Passando a existir como essas qualidades. Então, nós homens, nós seres humanos, quer dizer, homem e mulher, né? Homem é porque é a alma encarnada. Nós, seres humanos, nós somos isso. Como é que você é hoje? Você, né, é vingativo? Né? É cordato? Como é que você é? Né? Você está existindo de acordo com as suas qualidades. Elas traduzem
o seu estado de consciência, né? Ou seja, a vibração única, né? A vibração única, tá certo? Então vamos ver assim mais adiante. Entretanto, olha, entretanto, se ele não fizer uso da razão, ou seja, a origem das leis, de onde surgem as leis, se ele não usa a razão, quer dizer, ele não está nem aí para onde vem as leis, como as leis funcionam, deixando-se dominar pela vontade dos elementos inferiores, porque o pensamento é a vontade, né? Quem cria o pensamento é a vontade, né? Então essa vontade traz, que criou o pensamento, esse pensamento traz as sensações das energias, né? Se afastando do relacionamento com a Trindade, espírito, alma, corpo físico, passa a alimentar os pensamentos desses elementos, né? Ou segue a orientação de outras inteligências que estão nos dominando. Já pegou a fragilidade nossa, né? Quando a gente chegou nesse estado, né, de vibração, a mente da gente impregnada com essas baixas vibrações, a gente está vulnerável. Eles aí usaram, né, e pegaram a gente, né? Por essas outras inteligências que criaram no planeta os sistemas que temos agora, ou seja, todos eles dominaram a gente. Religioso, econômico, político, social, educacional, bancário e os outros que você imaginar aí. A gente está completamente presos, escravizados a eles. Como sair, Gilberto? Usando a razão, através da introspecção, através da meditação, buscando a origem das leis, né? A gente vai saindo. Mas é um trabalho nosso, né? Não fique pensando que Jesus Cristo vai tirar a gente disso, nem Deus, não. É a gente. Só tem esse caminho que a gente mesmo criar, né? Tirar. Tá certo? Religioso, bancário, etc., completamente fora da planificação divina. Porque as leis que eles criaram, esses sistemas, são completamente fora das leis universais. Veja que elas só trazem o quê? Desespero, agonia, choro, medos, né? Essas leis existem, quer dizer, são as vibrações das energias, tá certo? Então, eles criaram completamente fora da planificação divina, exacerbando os vícios, né? Dando força aos vícios, gerando competições, né? Que esse sistema criado. As religiões, né, não se respeitam uma com as outras, né? O sistema político, pior ainda, social está nesse caos, a educação está nesse caos, o sistema bancário, né, falido. Então a gente já está assim, econômico desequilíbrio, né? Uns muito ricos, outros muito pobres, enfim. Mas é o que está aí, é para a gente aprender. A gente vai aprendendo com isso, né? A gente desperta para a espiritualidade pelo sentimento ou pela dor, né? Você vai sofrer tanto, tanto que um dia vai gritar: meu Deus, me socorra! Aí vem ajuda. Mas enquanto você se acha o dono da razão, porque você tem o domínio das pessoas que lhe seguem, né? Por aí. Mas nada de política com a gente. Nós somos apolíticos. Eu só estou mostrando a manifestação das energias nas mentes dominantes e nas mentes vacilantes, né? Mentes dominantes dominando as mentes vacilantes. Esse é o objetivo do curso, só mostrando assim, né, na prática, o que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo isso, é que a gente pode despertar, acordar e querer sair, né? Agora diz, quando a velocidade vibracional das energias do centro de força no terceiro subplano ou superior do quarto plano, que é o que nós estudamos, é o coronário, alcança o seu limite,
essas energias passam a vibrar no primeiro subplano, ou seja, o primitivo inferior, de quem? Do quinto plano. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Então, cada plano desse tem um princípio grosseiro e imperfeito. As energias que são perfeitas no quarto plano são primitivas e inferior no quinto plano, porque a vibração do quinto plano é muito mais elevada do que a do quarto plano, tá certo? Quinto plano. Com as experiências vividas adquiridas registradas nessas vibrações, quando aparece o homem do quinto plano, né? A vibração única. Então, diz assim, todas as experiências vividas ou adquiridas nas encarnações ficam registradas em sua vibração única, o intelecto, no lobo parietal, que é a única parte importante do homem, né? O chakra coronário, que está no lobo parietal, formando a sua consciência superior. Nesse plano, surgindo o homem do quinto plano, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos agora, né? Se você já tiver vontade de sair desse sofrimento, dessa dor, aí estão as ferramentas, né? Deus nos deu tudo, né? Nos deu a oficina, que é a mente, e nos deu as ferramentas, que é o pensamento e as leis, para a gente, né, trabalhar e sair disso, tá certo? Perfeito assim? Então meditem, né? E se despertar isso em vocês, se, né, já despertou esse desejo, essa necessidade de sair desse sofrimento, este é o caminho. Tá? Então, recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.